Eu sou Érica Soares, jornalista de gastronomia do Entre Sabores, especial para planta. Hoje trouxe para vocês um questionamento. Quando você fala em sustentabilidade, lembra de comida? Se a sua resposta é não, está na hora de mudar o seu pensamento. Para conversar sobre isso, eu convidei a nutricionista Carol Viesi, e ela vai trazer para vocês aqui algumas informações super importantes. Mas antes de vocês acompanharem esse vídeo até o final, já vou pedindo para deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal da planta. Vamos lá? Carol, o que você considera uma alimentação sustentável? Uma alimentação sustentável, na verdade a gente tem que entender um pouquinho do que é uma sustentabilidade hoje em dia, né? A sustentabilidade nada mais é do que a gente pensar no nosso método de consumo pensando no meio ambiente, sem a agressão do meio ambiente, não só no consumo humano, na cadeia produtiva que envolve a gente, né, os nossos processos, mas envolvendo sim o meio ambiente, porque nós somos um, né, não deveria ter essa separatividade, os seres humanos e a natureza. Então, pensar numa alimentação sustentável é a gente ter a consciência da cadeia produtiva daquele alimento. Não só simplesmente comprar algo que eu julgo ser natural e trazer para minha casa para o meu consumo, mas tentar entender um pouquinho além da onde veio aquele alimento, aonde ele é produzido, ele é próximo da minha casa ou não, da minha região, é um alimento da época ou não, aquilo foi feito de maneira justa com os próprios trabalhadores, o tipo de embalagem, o tipo de transporte, até chegar a mim. Nós somos corresponsáveis por essa cadeia toda. Então, pensar em tudo isso nesse conjunto seria uma alimentação sustentável. Né? E assim, existem ingredientes que seriam mais sustentáveis, formas de se alimentar Sim. que seria mais sustentável Sim. também? Hoje em dia a gente consegue mensurar o impacto ambiental dos alimentos, pensando na emissão de gases, o próprio gasto de água, desmatamento. Então é meio que comprovado hoje que uma alimentação vegetariana, vegana ou principalmente à base de in natura, ela é menos agressiva, digamos assim, né? Ela é mais sustentável, porque se a gente pensa no consumo animal, só falando um dado assim interessante, para 1 quilo de produção de carne bovina é utilizado mais ou menos, são utilizados 16 mil litros de água, fora a área ocupada para aquele boi, para aquele gado, né, sobreviver, e a própria alimentação desses animais, que já é uma outra área de desmatamento muito grande e também um alimento que poderia ser destinado para outros fins, né, não para ração bovina, por exemplo. Então, essa alimentação mais natural, né, sem ser a base de carnes, ela é considerada mais sustentável. Entendi. E como que a carne impacta, assim, a gente viu, então, que no meio ambiente ela traz tudo isso. Sim. E para o corpo? Sim. É comprovado também, não quero assim levantar nenhuma bandeira, né, do que seja ideal para cada pessoa, mas é comprovado cientificamente que o consumo, principalmente de carne vermelha, aquele consumo bem contínuo, ele é cancerígeno, né, pelos próprios componentes que existem na carne vermelha, ou a mesmo assim, por exemplo, a produção de um frango que não seja orgânico. A gente sabe que são muitos hormônios para aquele frango tá daquele jeito e chegar pra gente com um consumo assim, uma produção, entre aspas, num tempo muito reduzido do que seria um frango caipira, um frango orgânico. Então a gente consome tudo isso, a gente consome essas toxinas, a gente consome esses hormônios, vêm em conjunto, né, pra gente. Então impacta mesmo na nossa saúde. O brasileiro, ele tá bastante acostumado a até chamar a carne de mistura, né? Isso. Mas tem já muita gente que tá nesse processo de redução por vários motivos, né? Ou é saúde, ou é bem-estar animal, ou é a filosofia mesmo, né? Vegana e tal. Mas e quem não tá, né, nesse flexitarianismo que a gente tá vendo acontecer?
como que, se a pessoa, se ela resolveu, então, como que ela começa esse processo? Quais são as dicas que você tem para passar pra gente? Eu acho que tudo é a base da consciência. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da nossa própria realidade e ver quais os pequenos passos que a gente pode dar, porque eu acho que isso é muito mais válido do que em si a pessoa se tornar vegetariana. A gente não precisa de um rótulo, a gente precisa ter consciência de pequenas atitudes que a gente pode tomar hoje que serão melhores para a nossa saúde e para o nosso entorno. Existe um movimento muito bacana hoje, por exemplo, que é a segunda-feira sem carne. Né, que é um jeito de estimular as pessoas de que pelo menos um dia da semana ela não vai consumir carne. E tem até site, Instagram, eles deixam receitas, deixam dicas de como você faz para equilibrar o seu prato, equilibrar o seu dia, para não ter falta dessa mistura. Né? Então eu acho que é começando aos poucos, se desafiando para você ver que não é tão necessário assim. E a gente consegue se sentir satisfeito, completo. Então pensar dentro do que está na sua realidade, que tal, né? Um dia diferente, um dia sem consumo de carne, até mesmo assim olhar os alimentos das estações. O que é nessa estação do ano que eu tô? Quais são os alimentos que naturalmente aquela natureza já produz e me traz? Quais são as feiras locais que eu tenho, produtores locais? Tentar trazer para a proximidade. Ser mais consciente do que você consome, né? Que é um direito do consumidor, saber de onde vem aquele alimento. Então, acho que são pequenos passos que são mais alcançáveis. E tirar a carne não quer dizer tirar sabor, né? Porque é tão saboroso comer e os temperos. E tem uns que até aproximam o legume da carne também. Traz isso, né? Com certeza. Existem tanto receitas ou produtos prontos que imitam, né, a carne, para quem sente essa necessidade do sabor da carne. Tem pessoas que não se importam, preferem mesmo o sabor dos legumes, do feijão com arroz. Então tem muitas possibilidades. E realmente traz essa proximidade da pessoa com o alimento, de estar na cozinha, de se desafiar a montar novas preparações. Agora que você já sabe mais sobre comida e sustentabilidade, que tal compartilhar esse vídeo e difundir essas informações importantes? Convido você a fazer isso, não deixar de se inscrever aqui no canal da Planta e também seguir a Carol lá no Instagram, porque ela tem um perfil super bacana com dicas e receitas que vão te ajudar aí nesse processo. Até o próximo vídeo! Planta. Inovações colaborativas.